estudando hoje sobre um dos capítulos mais pregados na Bíblia, a passagem mais conhecida na Bíblia, mais pregada pelos pregadores, pelos pastores na Bíblia, que é a parábola do filho pródigo. E essa parábola, como ela é muito bem descrita, ela está em conjunto com as outras duas parábolas aqui atrás. A ovelha perdida, a dracma perdida, todas as três estão conjugadas, todas as três estão ligadas. Mas eu quero enfatizar apenas a parábola do filho pródigo, para que possamos assim entender um pouco mais nessa série de exposições natalinas, Emanuel, Deus conosco. E como subtema para essa noite, eu quero trazer para vocês, ele nasceu para demonstrar seu amor. Ele nasceu para demonstrar seu amor. A parábola é simples, a parábola é clara, e ela é de fácil entendimento, mas nós precisamos estar pegando algumas nuances, alguns detalhes, para que a gente possa enriquecer melhor o nosso conhecimento. Mas a narrativa diz o seguinte, que um pai tinha 2 filhos, um mais novo e um mais velho, e esse mais novo, ele chega para o pai e pede parte da sua herança. Ele não tinha direito à herança, porque a lei diz que para ter herança o pai precisa estar morto. Mas mesmo assim o pai pega a parte da herança que lhe cabia e dá para ele. E aí, quando passa alguns dias, ele pega e vai embora, e ele vai para uma terra muito distante. E nessa terra distante ele faz vários amigos, ele começa então a gastar os seus bens, ele começa a gastar tudo aquilo que ele tinha recebido do pai, e segundo o seu irmão, o acusa de ter gastado com meretrizes. E aí ele vai gastando, e chega naquele país uma grande fome. Uma fome que ninguém estava esperando, mas aquela fome chega e assola todas as pessoas. E aí o que acontece? Aquele jovem que saiu rico de casa, saiu cheio de bens, saiu com totais condições financeiras, está agora também passando fome junto com a população a qual ele aderiu para morar, aderiu para ficar. E é interessante que agora ele está sozinho, ele já não tem mais amigos, ele não tem mais ninguém perto dele. E aí então ele passando fome, ele começa a mendigar. Ele começa a ir de um lado para o outro, de um canto para o outro, mendigando, pedindo uma coisa aqui, pedindo uma coisa ali, e de repente ele acha um homem que cuidava de porcos. Esse homem tinha uma criação de porcos. E esse homem faz o quê? Pega ele e coloca para que ele possa ali cuidar dos porcos. Mas é interessante que a fome é tão grande, tão devastadora, né? É uma fome tão forte, que essa fome faz com que ele brigue com os porcos para comer também a comida que os porcos estavam comendo, que era a alfarroba. Ele briga com os porcos para poder sobreviver. E aí ele vai brigando, ele vai vivendo aquela vida de brigar com porcos para poder se alimentar. E aí de repente ele começa a lembrar do seu lar, começa a lembrar da sua casa e cai em si. A Bíblia fala que ele cai em si. Ele se autoexamina e observa: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui passando fome, brigando com porcos. Eu estou aqui brigando com porcos para poder sobreviver, para comer, e os trabalhadores do meu pai têm tudo. Têm todas as suas necessidades supridas. Então eu vou fazer o seguinte: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e irei dizer a ele: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trate-me agora como um dos teus trabalhadores. E aí a Bíblia narra que Jesus fala que aquele jovem se levanta e vai em direção ao seu pai, vai em direção à aldeia a qual o pai era o chefe. E aí caminho afora, ele vai pensando, ele vai
imaginando como vai ser agora, eu vou voltar para o meu pai, vou voltar para a minha aldeia, eu estou aqui todo envergonhado, eu estou aqui todo sujo, todo maltrapilho, eu não tenho nem sequer uma sandália nos pés, como meu pai vai me tratar? Como meu pai vai me receber? Como os meus familiares vão me receber? Como a minha aldeia vai me receber? Mas mesmo assim aquele jovem começa a ir, aquele jovem continua chegando no seu local. E aí quando ele chega próximo da aldeia, o seu pai está lá, esperando ele voltar. Esperando. E quando o pai o avista, o pai o reconhece, o pai sai correndo em direção àquele jovem, àquele filho maltrapilho, aquele filho pródigo, esbanjador, e aí então ele o abraça, o beija, e aí então chama logo os servos, manda trazer uma sandália nova, vestes novas, um anel novo, e aí então manda matar o novilho cevado para poder fazer uma festa, porque o seu filho que estava morto reviveu, estava perdido, foi achado. Essa é a narrativa da parábola. Mas eu queria trazer aqui informações além da letra. Eu quero trazer informações para os irmãos que só mesmo quando a gente vai olhar as coisas nos detalhes é que a gente vai observar que existe muito mais riqueza do que apenas falar, apenas narrar. E é interessante que esse filho era o mais novo e o seu momento nas Escrituras se desenvolve em 3 fases de vergonha. Porque, em primeiro lugar, irmãos, ele nasceu para demonstrar amor e ele amou o seu filho desavergonhado. Ele amou o seu filho desavergonhado. O seu filho volta, a sua história se desenvolve em 3 fases de vergonha. A primeira fase, ele faz um pedido sem vergonha. O filho mais novo chega para o pai e diz: pai, me dá a parte dos bens que me cabe. E é interessante que os fariseus estavam ouvindo Jesus narrar a parábola. E para os fariseus, eles não estavam errados. Para os fariseus, ele estava violando o 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe. O jovem estava desonrando o pai, estava violando o 5º mandamento. É só você pegar lá, Êxodo 20:12. E para um filho naquela cultura, naquele tempo, dizer isso para o seu pai, chegar para o pai e dizer: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, era a mesma forma, era a mesma coisa dele desejar que o pai dele houvesse morrido. Era a mesma coisa que ele estivesse desejando que o pai dele tivesse morrido. Era a mesma coisa que ele estivesse desejando que o pai dele não existisse. E aquilo soou muito mal para os fariseus, eles não estavam errados. Nesse momento eles não estavam errados. Mas era como se dissesse para o pai assim: olha pai, eu gostaria que o senhor tivesse morto. Eu gostaria que o senhor não existisse, porque aí eu ia desfrutar dos bens da minha herança. E era isso que a cultura dizia. Era uma forma de falta de amor. Era enxergada de uma forma, uma falta de gratidão na vida daquele pai. Para com aquele pai, para com aquela família, para com os seus empregados. Era uma forma de ingratidão dizer: pai, me dá a parte dos bens que me cabe. E é interessante que normalmente quando um filho fazia tal coisa, ele era publicamente humilhado. Ele era publicamente castigado. E também era deserdado. E também ele poderia ser considerado como morto. Ele poderia também ser expulso da família. Mas não foi isso que o pai fez. Ele merecia tudo isso. E a lei dizia que era para ser feito assim. Mas ele, o pai, não fez nada disso. E não é isso que Deus faz. É porque eu quero que vocês entendam que há 3 personagens aqui.
O filho pródigo, o filho que estava em casa e o pai. E é interessante que o pai, nós já sabemos a quem simboliza, que é o nosso Deus, Deus Pai, Abba. Mas nós sabemos também que os dois filhos aqui nos representam aqui. Talvez você é representado por o filho pródigo, ou talvez você é representado pelo filho que ficou em casa. Mas eu quero que vocês entendam que esse pai não fez isso. O nosso Deus, ele jamais irá humilhar alguém. Aquele pai não quis humilhar o filho. Muito menos Deus vai humilhar alguém. Mesmo que essa pessoa negue a sua paternidade, mesmo que você não queira Deus como seu pai, mesmo que você não queira receber Jesus como seu Deus, como seu pai, como seu Abba, ele jamais vai te humilhar. Ele jamais vai deixar de oferecer a herança que ele tem, mesmo que você o rejeite. Mesmo que você o rejeite como pai. Ele vai continuar insistindo com você, porque ele jamais desistirá de você. Porque ele nasceu para demonstrar o seu amor. E ele demonstra o seu amor para esse filho desavergonhado. E é interessante também que o seu pedido era sem vergonha, porque foi um pedido irresponsável. Foi um pedido sem responsabilidade nenhuma, sem vontade nenhuma de querer glorificar ao pai, de querer honrar o pai, de querer honrar a família. Até porque, quando a gente vai observar lá o texto no grego, o termo usado aqui é ousias. E o termo ousias sugere que ele não estava disposto a ter responsabilidade. Ele só tinha ousias, irresponsabilidade, não tinha vontade nenhuma de usar aquilo para o bem da família, né? De, por exemplo, fazer um investimento e fazer com que aquilo cresça, aquilo se multiplique, e ali todas as outras pessoas também possam, então, assim, ser abençoadas através da parte dos bens que lhe cabia. Não. O termo usado aqui é ousias, irresponsabilidade. Ele não tinha responsabilidade nenhuma. E estava disposto a não ter responsabilidade nenhuma. Eu queria dizer uma coisa para você. Mesmo que você chegue para Deus e diga para Ele: Senhor, eu quero viver do jeito que eu quero, com ousias, sem responsabilidade nenhuma, Deus vai continuar amando você. Deus vai continuar insistindo com a sua vida. Evidentemente, não estava preocupado em gerir a sua parte. Talvez você também não esteja preocupado em gerir a sua vida diante de Deus. E a palavra pródigo significa esbanjador. Aquele jovem só queria esbanjar. É natural do jovem. O jovem chega ali nos seus 12, 13 anos, ele começa a querer esbanjar a vida. Quando chega nos seus 15, 16, 17, muito mais. Se não tiver juízo, né? Eu lembro, por exemplo, vou dar meu exemplo aqui. Eu com 17 anos, em 94, eu tinha Petrobras como cliente. 17 anos, eu trabalhava para mim mesmo. Eu tinha Petrobras como cliente. Eu tinha Bioativa como cliente. Eu tinha a Prefeitura de São Mateus como cliente. Eu ganhava dinheiro rindo. Na época, um assalariado ganhava R$5 por dia, eu pagava 15 por dia. Tinha gente que brigava para ser meu auxiliar, porque eu pagava 3 vezes mais. Enquanto um ganhava um salário, trabalhando o dia inteiro, eu pagava 3 salários para trabalhar meio-dia. Então, irmãos, eu ganhava tanto dinheiro, com 17 anos, que eu esbanjava dinheiro. Eu comprava as melhores marcas, eu comia no melhor restaurante, eu fazia as melhores coisas, curtia as coisas da alta, mas só era um esbanjador. Pergunta para mim onde foi parar o dinheiro.
A resposta está no texto. Esbanjei o dinheiro. Com 17 anos. Com 17 anos. Eu lembro quando a primeira vez que eu peguei R$1.000 na mão, foi assim também, num tapa, brincando. Coisa de 2 dias que eu trabalhei, eu ganhei R$1.000. Aí eu cheguei na loja, e numa loja de informática, e fui lá e eu falei, eu quero aquele computador ali. O computador custava R$600. E aí o cara olhou para mim, moleque, 17 anos, né? Só tinha tamanho, magrelo, cara de caveira, cara de rato. Aí olhou para mim assim, mas quem é que vai pagar? Foi eu. Ele, você vai pagar nada, rapaz, tá de zoeira comigo? Eu falei, não, pai, eu vou querer, eu vou comprar à vista. Tem desconto? Ele, esse menino tá zoando comigo aqui, não tá não? Eu falei, não, toma aqui, ó. Aí eu peguei, tirei 6 notas de 100 e dei para ele. Aí eu já não quis mais o desconto, porque eu já esbanjava. Agora eu não quero mais desconto. Pode me dar o computador, embala ele e põe na caixa que eu estou levando. Esbanjava. Sem responsabilidade nenhuma. Sem responsabilidade. Hoje era já para me ter casa. Já era para me ter tudo. Mas não tinha responsabilidade. Era esse jovem aqui também. O jovem não tinha responsabilidade nenhuma. Era um esbanjador. E talvez muitos de vocês aqui estão esbanjando a vida, irmãos. Estão esbanjando a vida de uma forma errônea, de uma forma que não vai trazer satisfação real para a sua vida. Irmãos, eu sei que, assim, não tem muito a ver, mas eu, sinceramente, eu fico assim um pouco triste, né? Porque a gente fica sabendo que tem vários irmãos que não vão estar aqui, por exemplo, no culto da virada. Hoje os crentes não viram mais o ano na igreja. E tem um monte aqui, presente aqui, que não vai estar terça-feira agora. Não viram mais o ano na igreja. Sabe por quê? Porque acharam algo mais atrativo. Jesus não é mais o principal atrativo. Eles vão para os fogos, vão virar o ano com a família. Por que não traz a família para a igreja? Que é o melhor lugar, ou esse aqui não é o melhor lugar para se estar? Não é mais. Não é mais o seu esconderijo, o seu recôndito. Não é mais um lugar para se estar, não é mais um lugar para se adorar a Deus. Você tem certeza que vai conseguir adorar a Deus lá onde está aquele monte de gente focada em outras coisas? Focada nos fogos. É lindo você ver os fogos de Copacabana, coisa maravilhosa, mas não te edifica. Em apenas alguns minutos, 20 minutos de queimação de fogos, acaba-se a alegria. A alegria acaba na última faísca que se apaga no céu escuro. E o céu escuro pode revelar a sua vida espiritual. Muitos estão com o pé na igreja, mas estão brincando com o pé lá fora. Ah, pastor, mas é uma vez por ano. Você só é salvo uma vez na vida. Jesus só morreu uma vez por você e não precisa mais. Nós precisamos de levar mais a sério a palavra de Deus. Precisamos de levar mais a sério a vida cristã. Porque nós estamos esbanjando a nossa vida e a vida não é nossa. Nós vamos ter que prestar conta dela. Nós estamos esquecendo que o juízo começa na casa do Senhor. Vai começar comigo, com os outros pastores, com os outros líderes, e aí depois vai chegar em vocês. Mas vai começar por nós, irmãos. E cada um vai ter que dar conta de si mesmo a Deus e não vai ter como dar desculpa. Imagina Jesus voltar no meio dos fogos. Imagina aí, irmãos, olha, presta atenção. Eu sei que ele tem o poder para vir de dia, e todo olho verá. Mas não vai ser muito mais notório se ele vir de noite. E tudo indica que ele vai vir de noite.
porque todo olho verá. Imagina você lá nos fogos e de repente a cortina do céu se abre e você ouve a trombeta tocar. Meu querido, como vai ser a sua reação diante do Senhor? Pare de esbanjar a vida. Pare de ser um filho pródigo. Mas também você tem que aprender que não deve ser o filho que ficou. Você vai entender depois. Todos esperavam medidas disciplinares cabíveis sobre a vida daquele menino, sobre a vida daquele jovem. Mas o pai dá uma reviravolta, irmãos, e concede a seu filho a sua parte da herança, mesmo não tendo direito. Mesmo não tendo direito. Mas a gente só está vendo aqui o retrato de Deus, como Deus nos trata, como Deus olha para nós e como Deus concede a cada um de nós a liberdade de vivermos da forma que nós quisermos viver. Nós só estamos aqui diante do texto vendo a liberdade de viver, mesmo sem não ter direito de vida, o direito de usufruir daquilo que Ele criou, mesmo não tendo direito a nada. Você está entendendo que o filho pródigo sou eu, é você? Que precisamos de voltar para Jesus todos os dias. Precisamos correr para Ele todos os dias. Que nós somos maltrapilhos, nós somos mendigos. Você está entendendo que nós somos sujos, nós somos vis, nós somos impuros, nós só somos justificados pelo sangue de Jesus, porque Ele veio, teve compaixão de nós, mas nós somos maus. Você está entendendo que não é para ninguém lá fora, é para mim, para você? Você está entendendo, filho pródigo, filha pródiga? Que a palavra é para nós aqui agora. Nós não temos direito nem de viver. Nós estamos aqui pela graça de Deus. Nós só respiramos aqui porque Deus quer que respiramos, porque a hora que Ele estalar o dedo já era. A senha chama, e aí, meu querido, a palavra de Deus diz que compete ao homem morrer uma vez só, e vai direto para Deus dar conta da sua vida. Está entendendo o que a palavra de Deus está dizendo para nós aqui? Está entendendo que nós não estamos tendo uma vida espiritual como deveríamos ter? Você está entendendo o que a palavra de Deus está falando com você ou você não está entendendo? Ou você está entendendo e não quer aceitar? Será que você está conseguindo entender que viver a vida cristã, ser parte de uma igreja, não é apenas vir batizar e acabou? Não é apenas ser membro da igreja? Nós não temos o direito de esbanjar aquilo que não é nosso. E a nossa vida, entre aspas, não é nossa, é do Senhor. É do Senhor. Lembra quando a palavra de Deus diz que os filhos são herança do Senhor e que nós temos que devolvê-los ao Senhor? Talvez o seu pai, sua mãe não foi formado num lar cristão e não te devolveu para o Senhor. E você não teve o costume, não pegou o macete de agora se devolver para o Senhor. Devolva-se. Para de viver essa vida espiritual superficial que vocês estão vivendo, cheio de compromissinhos, cheio de detalhezinhos, sendo que Jesus vai cobrar em cada detalhe. Cada detalhe. Domingo do Senhor, não é seu, não é da sua família. Não é de ninguém, é do Senhor. O domingo é de quem? É de quem? Do Senhor.
É interessante que o fato dele nos dar liberdade de vivermos de acordo com as nossas escolhas também é uma forma de ele nos dizer: eu te amo, mas eu vou te cobrar. E eu vou te cobrar porque eu te amo. Em segundo lugar, além do pedido, sem vergonha, ele faz vergonhosamente uma rebeldia desavergonhada. Vergonhosamente, ele se rebela contra o Pai, vergonhosamente, sem vergonha nenhuma. E aí o que ele faz? A palavra de Deus diz: passados não muitos dias, partiu para uma terra distante. Ele ainda ficou, depois que o pai deu os bens para ele com certeza foi lá, juntou tudo, chamou alguns trabalhadores, juntou tudo, fez as contas, quanto isso aqui vai dar, quanto isso aqui vai, me gerar de fortuna, de dinheiro. E aí quando ele termina tudo isso, a palavra de Deus, Jesus narrando, dizendo que passado não muitos dias, ele parte para uma terra distante. Irmãos, o que ele queria mesmo, o texto está nos mostrando aqui claramente, o que ele queria mesmo era pecar à vontade. Era ficar longe de prestação de contas, ficar longe dos olhares da aldeia, dos olhares de todos que reprovavam o seu comportamento vergonhoso. O que ele queria mesmo era estar livre, estar vivendo sem ninguém encher a paciência dele. Não é assim, de vez em quando ele não quer que ninguém enche a paciência dele? Não é? É assim, de vez em quando ele está assim mesmo. Eu quero ficar sozinho. Não quero ninguém me enchendo a paciência. Não quero filho, não quero marido, não quero esposa. Não quero ninguém. Quero pai, não quero... É assim, de vez em quando dá isso. Mas ele queria um negócio que era muito maior. Ele queria viver longe, sem prestar contas. Na verdade, o seu ato simboliza a loucura do pecador tentando fugir de Deus, a quem não quer prestar conta, a quem não quer dar detalhes da sua vida, a quem não quer se relacionar, a quem não quer ter comunhão, a quem não quer ter conversa nenhuma, a quem, olha, Senhor, deixa eu viver do jeito que eu quero, não quero saber do jeito que o Senhor quer. E até sei que o jeito que o Senhor tem é bom. A palavra de Deus diz que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, mas eu quero viver do meu jeito, Senhor. Eu quero viver do meu jeito. Deixa eu viver do meu jeito. Não me enche a paciência. Senhor, eu não quero prestar conta da minha vida para o Senhor, não. Deixa eu quieto aqui. É a mesma coisa que você está dizendo. Talvez você não fale com as palavras, mas com suas atitudes você fala. Com as atitudes nós falamos muitas coisas. E olha que nós não precisamos nem de atitudes para falar alguma coisa para Deus, porque Deus já conhece o nosso coração. Deus já sabe o que nós iremos fazer. Como ele havia planejado, irmãos, ao chegar em seu destino, ele desperdiçou todos os seus bens. E é interessante os termos que é usado aqui na palavra que Jesus usa. O termo usado aqui é diascorpizo, que significa literalmente espalhar. Diascorpizo, espalhar. Esse jovem pega os seus bens e espalha. Sai espalhando esbanjadamente, de uma forma descarada, de uma forma sem vergonha nenhuma. E é interessante que a gente vai fazendo analogia, porque o termo vai mostrando aqui que significa espalhar em atos imprudentes, em desperdício, em deboche da sua vida. Ele espalha irresponsavelmente os seus bens, ele espalha irresponsavelmente a sua própria vida. E muitos estão aqui hoje, você que está aqui hoje, está irresponsável diante do Senhor. Está vivendo a sua vida de uma forma a espalhar para todo lado. Desperdiçando a sua vida,
desperdiçando o seu tempo, desperdiçando os dons que Deus te deu, desperdiçando a inteligência que Deus concedeu a você, porque simplesmente você quer só espalhar, só desperdiçar. Você está desperdiçando a sua vida quando você não investe a sua vida em Deus. Muitos aqui estão fazendo o mesmo. E eu quero ler isso, eu escrevi isso, eu quero ler isso na íntegra. Desavergonhadamente não querem a paternidade de Deus, não querem prestar contas de suas vidas, não querem o seu amor, não querem as suas instruções, não querem honrá-lo, não querem sua vontade, o odeiam. Você. Não é quem está lá fora não, é você. O odeia. Querem subconscientemente que ele não exista. E como resultado, você está se encontrando espiritualmente falido, vazio, destituído, de frente para a morte eterna, sem estar percebendo. Você. Repito, não são os que estão lá fora, é você. Não se relaciona com Deus, não vive com Deus. Deseja inconscientemente que Ele não exista para que você possa viver da forma que você quer viver. É você. Irmãos, Deus está mandando eu pregar para quem está aqui presente, não é para quem está lá fora não agora. É para você. Primeiro já começou comigo. Ele já me cobrou. Eu não quero que você seja um esbanjador. Eu não quero que você coloque a sua vida acima da minha vida. Eu não quero que você coloque a sua agenda acima da minha agenda. Eu quero que você adeque a sua agenda à minha agenda. A sua vida à minha vida. Irmãos, Deus não tem obrigação nenhuma de se adequar a nós, não. Nós que temos que nos adequar a Deus. Mas existe solução, irmão. Mas só existe uma solução, que é a que a gente vai encontrar agora, no terceiro ato de vergonha desse jovem. E o terceiro ato diz que ele se arrependeu vergonhosamente. Ele se arrependeu vergonhosamente. Olha que coisa interessante, o texto diz que ele, caindo em si, ou seja, veio à tona toda a sua vida, tudo aquilo que ele vivenciou, todas as festividades, todas as alegrias, todas as dificuldades que ele vivenciou na sua aldeia, com seu pai, com sua mãe, com seu irmão, com seus parentes, com aqueles que trabalhavam para ele. Veio à tona o carinho do pai, o amor do pai, a fidelidade do pai, a generosidade do pai, a graça do pai, a misericórdia do pai. Veio tudo à tona e ele estava ali comendo alfarrobas, estava ali brigando com porcos para comer. E é interessante que o diabo faz a mesma coisa que esse homem da terra distante fez com aquele jovem. O diabo só oferece alfarrobas para as pessoas que não querem ter um compromisso com Deus. Só oferece alfarroba. Já viu o que é uma alfarroba? A alfarroba, ela é tipo um cacto, é tipo a babosa, por fora é verdinha, lisinha, e aí quando você abre por dentro tem aquela substância gelatinosa, que para uns dá até nojo. Era mais ou menos isso que o cara comia. Era mais ou menos isso que ele brigava com os porcos para se alimentar. Agora pensa, o diabo só te oferece isso. Só te oferece coisas ruins. Por fora pode estar até bonitinho, mas por dentro é aquela substância gelatinosa, aquele negócio que te dá nojo. Mas só você só vai perceber o nojo depois quando come, depois quando experimenta. É isso que o diabo oferece. Eu volto a dizer, Deus não oferece o que é bom. Quem oferece o que é bom é o diabo. Deus só oferece o que é de melhor. Então pare de se acostumar com o que é bom e passe a se alimentar do melhor de Deus para a sua vida. E é interessante que o texto vai mostrando aqui algumas situações.
Porque cuidar de porcos para um judeu era uma ofensa. É como você estivesse xingando o camarada. Era uma desonra. Era algo assim, considerado maldição. Agora, eu quero que vocês entendam que um judeu entende a palavra maldição de uma forma muito mais profunda do que nós aqui. Porque aqui a gente só entende, no máximo, a palavra de maldição. Que palavra de maldição o quê, rapaz? Que palavra de maldição o quê? Ninguém tem poder para chegar e falar bem assim, você vai bater o carro. Isso é balela, isso é profetada que inventam por aí. Que palavra de maldição o quê? A palavra de Deus diz lá em 1 Pedro 5,18, que aquele que é filho de Deus, o maligno não toca. Que dirá você com palavra? Está vendo que nós temos que aprender da palavra de Deus para não ficar acreditando em balela, em profetada que tem por aí? Está vendo? Palavra de maldição. Não, aqui não. Com o diabo não tem esse negócio não. O diabo ele chega chegando para te dar a rasteira e acabou. É só você se descuidar. É só você se descuidar. E aqui o texto está dizendo que ele estava cuidando de porcos. E tem um provérbio no Talmud, que é um dos livros do judaísmo, tá? Que ele diz o seguinte: maldito o homem que cria porcos. Heródoto, que era um historiador grego, ele dizia também que até fora das fronteiras de Israel, a criação de porcos era considerada uma ocupação vil. Uma ocupação maldita. Tem um camarada lá que era grego. Até um camarada que não tinha ali convivência com Jesus. Outros povos tinham o mesmo sentimento em relação a isso. E eu quero dizer uma coisa para você. Se você continuar esbanjando sua vida, continuar colocando a sua vida de acordo com o que você quer, o diabo está ali de braços abertos para te receber e para te colocar em situação de vergonha, em situação de desonra, que fez com esse homem, fez com esse jovem. E esse jovem sofreu. Porque o diabo ele apresenta coisas aparentemente boas, legais, gostosas, mas no final das contas a gente sofre. No final das contas a gente fica desonrado. E ali no fundo do poço, irmãos, estava ele, nas profundezas da desesperança, nas profundezas do desespero, enfrentando fome, passando fome, se encontrando aquele jovem diante dele mesmo, rebelde, que finalmente cai em si. Graças a Deus, glórias a Deus, ele caiu em si. E glórias a Deus se você cair em si agora. Glórias a Deus se você cair em si hoje. Olhar para dentro da sua vida e ver o quanto você está deixando de desfrutar das bênçãos de Deus, porque simplesmente você quer viver sua vida de acordo com o seu esbanjar, de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua perspicácia, sua inteligência, com a sua força, com a sua condição. Glórias a Deus se você cair em si agora, porque aquele jovem caiu em si. Ele se lembra do seu pai gracioso, do seu pai compassivo. Ele lembrou até mesmo que os empregados do seu pai tinham mais do que pão suficiente, tinha mais do que pão garantido. E eu quero dizer para você isso mesmo. Talvez você está aí se aventurando, estava afastado da palavra de Deus, se afastado de Deus, se afastado da igreja, se afastou de Deus. Não tem essa de, estou afastado da igreja, mas não estou de Deus. Mentira, o diabo já falou isso e muita gente está acreditando aí. Afastou da igreja, afastou de Deus, porque foi Deus quem criou a igreja. Ele é o cabeça da igreja. Então como é que você vai se afastar da igreja, mas não vai se afastar de Deus, sendo que Ele é o cabeça? Deu para entender? Cai em si. Aproveite a oportunidade, porque o Deus gracioso, o Deus compassivo, tem os seus filhos aqui que tem pão mais do que suficiente, enquanto você está aí comendo alfarrobas, enquanto você está aí desfrutando de coisas que não era para você desfrutar, vivenciando coisas que não era para você vivenciar, comendo coisas que não era para comer, se alimentando de coisas, estou dizendo coisas espirituais,
que não devia entrar na sua vida. Então caia em si hoje, volte-se para o Senhor. E aí aquele jovem, caindo em si, ele pega e diz assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E ele se levanta. E ele vai. Mas aí vem uma pergunta: e agora? Eu levantei várias perguntas aqui. Mas e agora? Como vai ser esse negócio de voltar? Será que o pai vai me esperar? Será que o pai vai esperar aquele jovem? Será que ele vai ser aceito? Será que ele vai ser humilhado publicamente? Será que ele vai ter que trabalhar para restituir tudo aquilo que ele gastou? Porque a lei dizia que ele poderia se reconciliar com o pai, trabalhando, juntando todos os bens que ele gastou, pagar o pai, e aí sim ele era reconciliado como filho. Mas eu tenho uma coisa para dizer para você aqui, que a palavra de Deus está nos mostrando aqui claramente. Claramente. E agora? E agora? O que esperava aquele jovem? O que esperava aquele jovem era o amor do pai. Será que aquele jovem seria aceito? Sim. O jovem foi aceito de braços abertos. A palavra de Deus nos faz pensar: será que ele seria humilhado publicamente? Não, publicamente ele foi honrado. E aí nos faz uma outra pergunta: será que ele teria que trabalhar para restituir tudo aquilo para depois ser reconciliado com o pai? Não. Não. Porque nada que possamos fazer tem condições de pagar aquilo que Jesus fez por nós na cruz, para nos reconciliar com Deus. Nada. Você não precisa pagar nada. Você não precisa vir aqui botar dinheiro aqui para receber alguma bênção. Você não precisa vir aqui botar dinheiro aqui para ser abençoado em alguma coisa, em alguma campanha que você estiver fazendo aí, particularmente. Você não precisa de botar dinheiro aqui para ser salvo. Você não precisa de pagar nada. Nada. A palavra de Deus diz que Jesus já pagou o preço por nós. Já pagou o preço por nós. A salvação é de graça, mas não foi gratuita. É de graça para nós, porque nós não precisamos de pagar. Mas Jesus pagou o preço por nós. O mais importante é que ele se arrependeu, levantou-se, ou seja, teve uma atitude de arrependimento. E aí então é só você pegar o versículo 20. Aqui então ele reconhece a bondade do Pai, ao mesmo tempo reconhecendo a própria maldade. Ele reconhece a compaixão do Pai, mas ao mesmo tempo a sua falta de empatia, porque compaixão é empatia. É você sentir a dor do outro. Foi isso que Jesus veio. Jesus olhou para nós, teve compaixão de nós, saiu do seu alto e sublime trono, nasceu entre nós, viveu entre nós, morreu entre nós, ressuscitou entre nós, porque teve compaixão, porque ele sentiu as nossas dores. E aquele jovem então começa a lembrar da compaixão do Pai. E aí ele reconhece a generosidade do Pai, mesmo sendo miserável, mesmo em sua miserabilidade. Então ele vai direto para o perdão de seu pai. Ele vai direto para a compaixão do seu pai. Ele vai direto para a reconciliação com seu pai, baseado na graça de seu pai. Hoje é o seu dia. Hoje é o seu dia de cair em si. Hoje é o dia de você olhar para a sua miserabilidade, a sua empatia, olhar para dentro de si e olhar que você precisa de perdão, olhar que você precisa de ser reconciliado, de que você precisa voltar, mas ao mesmo tempo seguro na graça de Deus, de que Ele vai te receber de braços abertos, vai te receber com todo o seu amor, com todo o seu carinho, com toda a sua misericórdia, com toda a sua compaixão. Ele reconheceu os seus pecados, ele reconheceu que seus pecados haviam se acumulado até aos céus. Pai, pequei contra os céus. E olha que isso era uma expressão grega. Os gregos entendiam que os pecados
poderiam tocar no céu. Olha só que interessante. E ele usa essa expressão: Pai, pequei contra os céus. Os meus pecados são tantos, Pai, que eles já chegaram aos céus, já tocaram nos céus. E é interessante, irmãos, que ele volta para o Senhor. Mas aqui vemos uma única forma de alguém ser restaurado por Deus: o arrependimento. Arrependimento é metanoia. Metanoia é mudança de mente. Está vivendo uma vida esbanjando diante de Deus, agora vai viver uma vida direcionada por Deus. Isso é a metanoia. Está vivendo longe de Deus? Vai voltar e vai viver perto de Deus. Está vivendo sem desfrutar das bênçãos de Deus? Vai voltar-se para o Senhor e vai desfrutar das bênçãos de Deus. Não tem comunhão nenhuma com Deus? Vai voltar-se para Deus para ter comunhão com Ele. Vai se relacionar com Ele todos os dias. Vai viver com Ele e para Ele todos os dias. Somente o arrependimento é a porta para uma pessoa ser restaurada, para uma pessoa ser perdoada. E é interessante que Deus nunca viu um pecado que não possa ser perdoado. Deus nunca viu um pecador que não possa se arrepender. E Deus nunca viu um pecador que não possa ser salvo. Interessante, o Deus onisciente que vê todas as coisas, nunca viu essas coisas e nunca verá. Mas o arrependimento, ele está aqui, dentro da palavra de Deus, ele está inserido em todas as Escrituras. Não há como separá-lo do Evangelho, a não ser num evangelho frouxo que a gente vê por aí, a não ser num falso evangelho que a gente vê por aí. Aí sim, você pode chegar de qualquer jeito, você pode ser membro de uma igreja de qualquer jeito, você pode cantar, você pode tocar, você pode pregar, você pode fazer qualquer coisa dentro da igreja, você pode ser um líder, mesmo com uma vida devassa, mesmo com uma vida que não agrada a Deus, porque é o falso evangelho que tem por aí. Só basta ser dizimista. Tá bom, já sendo dizimista já tá bom. Não é a menor prova de amor, então vou dar uma menor prova de amor, vou ser dizimista, meu dízimo é bom, eu conquisto aqui, outro ali, eu tenho uma condição, e aí tá bom. É assim que se vive com Deus? Temos que ter arrependimento, irmãos. Temos que ter arrependimento. E é interessante, irmãos, que o texto, ele vai nos mostrando várias coisas. Ele surpreendeu o filho arrependido, ele nasceu para amar, mas ele surpreende o filho arrependido. E eu quero terminar agora. O jovem arrependido não imaginava que seria surpreendido como nós vemos aqui no texto. A palavra de Deus diz que ele estava indo para casa, estava de caminho para sua aldeia, e de repente ele vê um pontinho escuro, tem alguém lá na frente, tem alguém vindo lá. Quem é aquela pessoa? E aí de repente aquela pessoa vai crescendo, vai crescer, ele é meu pai. Aí de repente o pai dele vem, corre, abraça e beija aquele jovem, e agarra aquele jovem com todas as suas forças, e ele é surpreendido então com aquela recepção desavergonhada. Uma recepção sem vergonha nenhuma. O pai não estava preocupado com o que a esposa ia dizer, com o que o filho mais velho ia dizer, com o que os seus trabalhadores iam dizer, com o que aqueles que moravam na sua aldeia iam dizer. Ele desavergonhadamente vai em direção ao seu filho, o abraça, o beija e demonstra todo o seu carinho, todo o seu amor àquele filho. E o filho é surpreendido de uma forma amorosa. E é interessante aqui, irmãos, que antes de entrar, ele é surpreendido por isso. Ele não esperava. E é assim Deus conosco. É interessante, irmãos, que Deus, quando damos saltos em direção a Deus, Deus já deu saltos e mais saltos em nossa direção. A palavra de Deus nos mostra, irmãos, que sempre dando saltos em direção a todos os que se voltam para Ele, pelo menos 1 polegada. Se você der um passo diante de Deus, 1 polegada, 1 polegadazinha,
ele dá um salto enorme em sua direção. Irmãos, acorda. 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 É o último domingo do ano. O ano foi cansativo, mas acorda. Não é hora de você estar dormindo na igreja. É hora de você estar de olhos atentos, fixo. A palavra de Deus diz: olhai firmemente para o autor e consumador da fé. Jesus, aquele que consome a sua fé, aquele que te abençoa, aquele que está de braços abertos, olhando para você, esperando você voltar, para que você se reavive, você tenha uma vida cristã consistente. Acorda, caia em si. Porque aquele jovem foi recebido de uma forma calorosa. Deus quer te receber da mesma forma, mas para de dormir dentro do culto. E quando eu digo não apenas dormir no físico aqui, mas também espiritualmente. Fique com seus olhos atentos, com seus ouvidos inclinados para a voz de Deus. E aí ele toma sobre si a nossa vergonha. Aquele pai tomou a vergonha do filho mendigo, de um filho sujo, fedendo, sem se importar com o que os outros iam falar. A mesma coisa com você. Quantas vezes chegamos diante de Deus sujos, fedendo pelos nossos pecados? E é interessante que na gramática grega, eu fui ver lá, a gramática grega diz sobre o beijo, sobre o abraço, diz o seguinte, que ele beijava o seu filho repetida e fervorosamente. Ah, irmão, eu não sei se eu consigo demonstrar isso com Abner, mas eu beijo, eu cheiro, eu abraço, eu dou aquele aperto com vontade de esmagar, mas não pode. E ele fica olhando para mim assim, com os olhão enregalados, aquele olho azul, não sei de onde ele tirou, mas é. E aí quando chega a Micaela também, para não ter aquele problema de ciúme, eu agarro ela também, beijo, cheiro, e fico ali com os dois agarrados. E eu fico pensando, irmãos, quando Jesus olha para aquela pessoa que volta para Ele arrependido, fedendo, maltrapilho, todo mendigo, e chega diante dele, Ele abraça, Ele agarra fervorosamente, e aí você fica dormindo? Começar a dar uns gritos aqui, eu quero ver o nego dormir aqui dentro. Ainda mais que a acústica ajuda. Irmãos, guarda isso no seu coração, ele dá completo perdão, completa reconciliação. Aquele jovem chegou de mãos vazias, preocupado, agora eu gastei tudo, estou aqui de mãos vazias. Eu quero dizer uma coisa para você, irmão, guardem no seu coração, eu escrevi, tem coisa que eu estou lendo aqui. Não importa se você tem algo a oferecer ou não. Os pecadores que vão até Ele de mãos vazias serão recebidos com amor generoso. É você, maltrapilho, mendigo espiritual, é você. Está fedendo de pecado, de mãos vazias. Talvez com um conceito errado de eu tenho que dar alguma coisa para aquela igreja para ser abençoado. Não, querido. A única coisa que vai fazer você ficar, fazer o coração de Deus ficar feliz é você chegar arrependido. Chegar diante de Deus, mesmo sujo, fedorento, de mãos vazias, e chegar assim: Senhor, a única coisa que eu tenho é o meu coração. Receba. É isso. E aí eu quero fechar, porque ele nasceu também para amar até mesmo os legalistas. A gente não pode deixar de fora aqui o último personagem,
Já falamos aqui do filho mais novo, estamos falando aqui do pai, vamos continuar falando dele, mas agora chega a hora do filho mais velho. O filho mais velho estava trabalhando no campo, e para ele não ouvir as festividades de longe, significa que o campo era grande. Significa que eles tinham uma possessão boa. Mas aí, de repente, ele volta para casa. E aí ele ouve aquele barulho de festa. Gente gritando, se alegrando. E aí, de repente, ele chama o empregado e fala, o que está acontecendo aí? Aí o empregado diz, o seu irmão mais novo voltou. Aquele que estava perdido foi reencontrado. Aquele que estava morto reviveu. Aí o homem se fechou. O homem odiou aquilo. O homem ficou aborrecido, ficou magoado, ficou ali todo chateadinho, na frescurinha, porque o irmão que esbanjou todas as coisas voltou. E aí acontece que o pai vem, o pai fica sabendo que ele está lá fora, que o empregado deve ter falado, aí o pai vem e tenta trazer ele para dentro. Ele não, e nem sequer chama o pai de pai. Nem sequer chama o pai de pai. A palavra de Deus mostra para nós, irmãos, que é sempre assim. O legalista, ele odeia a graça. E eu vou dizer uma coisa, eu fiquei sabendo que teve gente, não me falaram o nome, graças a Deus, tá? Mas teve gente que não gostou da forma que o pastor batiza. Que tem que ser para trás. Não sei de onde você achou na Bíblia que tem que ser jogar para trás. Se você me mostrar, se estiver aqui ouvindo, aí eu já estou dando a direta, tá bom? Se você mostrar na Bíblia para mim que batizar é jogar para trás e não apenas mergulhar, aí eu paro de fazer daquele jeito ali. E me disseram também que não gostaram, Léo, tinha que ser cantor cristão na hora de quando o irmão fosse batizado. Não gostei daquela música, eu escolho Deus. Você não tem que gostar nada, o culto não é para você. Glórias a Deus ou não? Amém ou não amém? Parece que é bobo. Oxi. Vê se cabe uma coisa dessa, rapaz. Tem gente assim, legalista, ele não se alegra com a graça que está acontecendo, com as pessoas felizes, os pais lá em cima soltando bola, um monte de gente depois vem me agradecer. Irmão, sinceramente, não precisa nem me agradecer, não. Não precisa me agradecer. Estou aqui cumprindo a minha função de investir tempo no seu filho, a coisa que eu investi, vou continuar investindo. Mas tem gente que não se alegra com a graça, com o ambiente, todo mundo feliz, todo mundo ali se alegrando, um culto maravilhoso, um culto que deveria ser todo filmado. O pessoal lá na internet, nos stories, jogando lá as fotos, o vídeo na hora. Não consegue, o legalista ele não consegue se alegrar com essas coisas. Porque ele fica preso na forma. Ele não é tradicional, ele é tradicionalista. Igual diz, se tirar esse negócio daqui, ele fica todo bravinho aqui dentro da igreja. Se bobear, nem vem para a igreja. Já me falaram que quando o pastor trocou o nome da igreja aqui, que era Igreja Batista em São Conrado, e aí trocou para a Igreja Batista da Graça, teve gente que saiu. Pobre pecador, não entende da palavra de Deus. É legalista, é um tradicionalista, que só muitas vezes atrapalha o andamento da obra. E era o que aconteceu com aquele jovem, com aquele filho mais velho. Era um legalista, ele não estava se alegrando com a volta do filho. Não estava se alegrando porque aquele rapaz estava ali todo machucado, com certeza, estava fedorento, e agora não, ele estava ali reencontrado, estava sendo restaurado. Muita gente é assim, irmãos, como esse jovem, como esse homem, esse filho mais velho. O filho mais velho não se alegrou com a recuperação do irmão mais novo, do irmão perdido, que agora estava achado. Por quê? Porque ele não amava o seu pai, porque ele não amava a sua família, porque ele não amava a sua aldeia. Não é à toa que ele se encontra sempre sozinho, sempre trabalhando. E olha que ele ia para os lugares longe, porque aí não ficava perto. Muita gente é assim dentro da igreja, até frequenta uma igreja, mas sempre fica de escanteiozinho, sempre fica longe,
sempre fica nos cantinhos, não se envolve com ninguém, não se alegra com a graça de Deus sobre a vida daquelas pessoas, sobre a vida desses meninos, por exemplo, que foram batizados agora, que a partir de agora que eles vão crescer mesmo. A partir de agora que eles vão ser discipulados mesmo, porque o discipulado não termina, o discipulado não acaba, só acaba quando você morre, filho. Já era, chamou a sua senha, já acabou, aí acaba o discipulado, viu? Tem 412, então, Manel. Já era, filho, já era, tá rindo dele? Você também, vai? Na verdade, irmãos, me perdoe a palavra, mas ele era um hipócrita. Era um hipócrita preenchido de pecados secretos. Tinha rancor, ódio, tinha ciúme, tinha raiva, luxúria. A verdade é que ele era verdadeiramente mais perdido que o seu irmão mais novo. Essa é a verdade. Se você for olhar, estava mais perdido que o irmão mais novo. Tem um monte de gente dentro da igreja, cheio de odinho, ciúme do irmão que às vezes está se desenvolvendo. Olha lá, já está tocando melhor do que eu, já? Ah, não, vou dar um jeito aqui de... Vou dar um jeito. Pastor, fulano de tal tem que tomar cuidado, hein, pastor? Ciúminho, rancor, um monte de coisa. É o filho mais velho, irmãos. É o filho mais velho. Verdadeiramente estava mais perdido que seu irmão mais novo.